Se você fala demais, você já está se entregando. E o pior é que você nem percebe. Porque parece natural, não é? Explicar, justificar, tentar ser entendido, como se cada palavra fosse uma tentativa de ganhar respeito. Mas acontece o contrário. Quanto mais você fala, mais você se expõe, mais você revela insegurança, mais você mostra que precisa ser validado. E as pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar. Elas só sentem. Já reparou como algumas pessoas quase não falam? E mesmo assim dominam o ambiente? Elas não levantam a voz, não tentam provar nada, não se explicam o tempo todo. E ainda assim, todo mundo presta atenção. Isso não é acaso, isso é controle, porque o silêncio não é ausência. O silêncio é presença, comprimida. É energia que não foi desperdiçada. Enquanto você fala, você se esvazia. Enquanto você se cala, você acumula. E quem acumula, impõe. Agora pensa com calma. Quantas vezes você falou demais, tentando se defender, e no final só pareceu mais fraco? Quantas vezes você explicou, e a outra pessoa simplesmente perdeu o interesse? Porque quem precisa falar muito está tentando convencer. E quem precisa convencer ainda não tem poder. O poder verdadeiro? Não. Implora atenção. Ele atrai. E o silêncio é o que cria essa atração. Porque o silêncio gera tensão. E o ser humano não sabe lidar com tensão. Ele precisa preencher o vazio. Precisa entender o que está acontecendo. Precisa quebrar aquele momento desconfortável. E é exatamente aí que você vence, sem fazer nada. Enquanto você fala, você entrega respostas. Quando você se cala, você vira uma pergunta. E perguntas prendem mais do que respostas. É por isso que, em qualquer confronto, quem fala primeiro geralmente perde. Porque quem fala primeiro cede espaço, cede controle, cede posição. Já quem aguenta o silêncio obriga o outro a se mover primeiro. E quem se move primeiro se expõe. Você já percebeu isso em discussões? Uma pessoa começa a falar demais, tentar explicar, justificar, provar um ponto, e a outra só observa, só escuta, só espera. E aos poucos, quem fala demais começa a se contradizer, começa a exagerar, começa a perder a linha e, sem perceber, se enfraquece. O silêncio não precisa ser agressivo, ele só precisa ser firme, porque existe uma diferença brutal entre ficar em silêncio por medo e ficar em silêncio por escolha. O silêncio do fraco é tenso, o silêncio do forte é confortável. O fraco se cala porque não sabe o que dizer. O forte se cala porque não precisa dizer. E as pessoas sentem isso com precisão assustadora. Elas conseguem perceber quando o seu silêncio vem de insegurança, e quando vem de controle, e quando vem de controle. Elas se ajustam, elas falam mais baixo, elas prestam mais atenção, elas começam a te observar de outro jeito, porque você saiu do padrão. Você deixou de ser mais um que fala demais e virou alguém que pensa antes de falar. E isso, hoje, é raro. Vivemos em um mundo onde todo mundo fala o tempo todo, opina sobre tudo, reage a tudo, se expõe o tempo inteiro. E quanto mais barulho existe, mais o silêncio se torna poderoso, porque ele se destaca, ele quebra o ritmo, ele cria presença. Agora me diz, por que você sente necessidade de responder tudo? Por que você acha que precisa se explicar sempre? Por que você acha que o outro merece acesso imediato ao que você pensa? Essa urgência não é força, é ansiedade, é medo de ser mal interpretado, é medo de não ser aceito, é medo de perder. E o medo fala. O controle observa. Existe um momento muito específico em que você percebe que não precisa reagir. Alguém fala algo que normalmente te provocaria e, em vez de responder, você simplesmente olha e espera. Esse momento muda tudo, porque ali você não está mais jogando o jogo da reação. Você está criando o seu próprio jogo. E quem cria o jogo
dita o ritmo. O silêncio tem esse poder. Ele desacelera tudo. Ele força o outro a encarar o próprio desconforto. E a maioria não aguenta. A maioria vai falar algo a mais. Vai tentar preencher o espaço. Vai se revelar. E quanto mais o outro fala, mais você entende. Mais você enxerga a intenção. Mais você percebe fraqueza. Mais você ganha vantagem. Sem esforço. Sem confronto direto. Só ficando em silêncio. Mas existe um detalhe que ninguém te conta. Ficar em silêncio não é só sobre fechar a boca. É sobre controlar o impulso. O impulso de interromper. O impulso de corrigir. O impulso de provar que você está certo. Porque, no fundo, isso não é sobre estar certo. É sobre precisar parecer certo. E quem precisa parecer certo já perdeu o controle. Você não precisa vencer toda discussão. Você precisa escolher quais valem a sua energia. E, na maioria das vezes, nenhuma vale. Porque a maior prova de poder é não se envolver em tudo. É saber que você poderia responder, mas decide não responder. É saber que você poderia reagir, mas escolhe não reagir. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Agora pensa em pessoas que realmente têm presença. Elas não correm atrás de atenção. Elas não tentam ser notadas. Elas simplesmente são. E parte disso vem do silêncio, do espaço que elas criam ao redor delas, do fato de que nem tudo é dito, porque o que não é dito pesa mais. O que não é dito fica na mente. O que não é dito cria curiosidade. E curiosidade prende. Você já ficou pensando no que alguém quis dizer ou no que alguém deixou de dizer? Isso fica ecoando, isso fica voltando, isso te puxa de volta para aquela pessoa. Agora compara com alguém que fala tudo, que explica tudo, que não deixa espaço nenhum. Não sobra nada, não sobra mistério, não sobra interesse, só sobra cansaço. Porque excesso de palavras desgasta, excesso de explicação diminui impacto. Quanto mais você fala, menos cada palavra vale. E quanto menos você fala, mais cada palavra pesa. É simples, mas exige disciplina, porque o mundo te treina para o oposto. Te ensina a reagir rápido, a responder na hora, a ter opinião sobre tudo. E isso te enfraquece, te torna previsível. E quem é previsível é fácil de controlar. O silêncio quebra essa previsibilidade. Ele cria uma pausa onde ninguém esperava. E essa pausa muda a dinâmica. Você não precisa ser mais inteligente. Você não precisa ser mais agressivo. Você não precisa falar melhor. Você precisa falar menos, mas falar melhor. Quando decidir falar, porque o silêncio não substitui a palavra. Ele dá valor a ela. Quando você fala pouco, as pessoas escutam mais. Quando você fala só o necessário, cada frase carrega peso, e peso influencia. Agora, imagina isso sendo aplicado no seu dia a dia, em conversas, em conflitos, em decisões. Você começa a observar mais, começa a entender mais, começa a reagir menos e agir melhor. E sem perceber, sua presença muda. As pessoas começam a te interromper menos, começam a te ouvir mais, começam a medir melhor o que dizem perto de você. Porque você não é mais alguém que reage automaticamente. Você é alguém que escolhe. E quem escolhe tem poder. No final das contas, não é sobre ficar em silêncio o tempo todo. É sobre não desperdiçar palavras. É sobre não entregar mais do que o necessário. É sobre entender que o verdadeiro controle não está no que você diz. Está no que você decide não dizer. Então, da próxima vez que você sentir vontade de responder rápido, de se explicar, de provar um ponto, espera, só espera, sente o silêncio, deixa o outro lidar com ele e observa o que acontece, porque ali, naquele pequeno espaço, existe mais poder do que em qualquer argumento. E a maioria nunca vai entender isso, porque eles não conseguem ficar em silêncio tempo suficiente para perceber. E no fim, tudo se resume a uma escolha simples:
Você quer ser alguém que fala para preencher o vazio? Ou alguém que usa o silêncio para criar presença? Porque quem fala demais tenta ser ouvido, mas quem domina o silêncio é impossível de ignorar. Agora eu quero saber de você. Você ainda sente necessidade de responder tudo? Ou já começou a perceber o poder de simplesmente observar? E, mais importante, você prefere ter razão ou ter controle? Se isso fez sentido para você, deixa o like. É o sinal de que você está começando a entender algo que a maioria ignora. E se você quer desenvolver esse tipo de presença, se inscreve no canal, porque aqui você não aprende a falar mais. Você aprende a se tornar alguém que não precisa falar muito para ser respeitado.